gente, hoje eu trouxe um pão australiano. É um pão assim, ó, bonitão, diferente para você colocar aí na sua mesa, fazer a diferença na hora do seu café e fácil demais para fazer. Eu acho que vale a pena você deixar essa preguiça de lado e vir para a cozinha comigo. E então, vamos para a cozinha? Então pega aí 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 1 xícara de água morna. Mas não esquece, essa água não pode estar fervendo, senão você estraga o seu fermento e o pão não cresce. Tem que estar bem morninha, quando encosta assim, sente que está quentinha, mas ela não queima. Então não esquece, 1 xícara de água morna e a medida da minha xícara é de 240 ml. Primeiro, mistura bem esses ingredientes. Misturou bem esses 3 ingredientes. Pega aí 2 ovos inteiros, mas primeiro, bate rapidinho esses ovos. Coloca 3 colheres de sopa de óleo e também 3 colheres de sopa de mel. Esse mel é que faz a massa ficar um pouquinho mais úmida. Agora mistura bem rapidinho esses ingredientes, não precisa bater demais. Feito isso, coloca aí 2 xícaras de farinha de trigo. Essa é a farinha do tipo 1 e não tem fermento. E também 3 xícaras de farinha de centeio. É bem fácil de encontrar no supermercado ou em lojas de produtos naturais. Sabe aquela lojinha que vende de tudo de produto natural? Tem açúcar mascavo, farinha de todo tipo. É lá que você encontra a farinha de centeio. E não é caro, a farinha de centeio é bem barata. Então eu vou usar aqui 3 xícaras de farinha de centeio, mas eu vou colocar só metade dessa farinha, vou misturar e depois eu coloco o restante de farinha. Depois de misturar bem a primeira parte de farinha de centeio, coloca aí 1 colher de sopa de cacau em pó, pode ser chocolate em pó, tanto faz. Se de repente você não quiser colocar chocolate, não vai mudar a sua receita. Esse chocolate só serve para acentuar a cor da massa, para deixar a massa um pouquinho mais escura. Então é opcional. Coloca também 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, sem sal e em temperatura ambiente. E o restante de farinha de centeio. Agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. Prontinho, já misturei bem a massa e olha como é uma massa bem mole. É uma massa que gruda bastante nas mãos e é bem molinha, bem macia mesmo, olha. E é assim mesmo, tá certinho. A farinha de centeio é o tipo de farinha um pouquinho mais seca. Se você colocar mais farinha de centeio aqui, pode acontecer do pão ficar bem seco. Sabe aquele pão quando você corta, começa a sair farinha do pão? E não é isso que a gente quer, a gente gosta de um pão macio, fofinho, e é por isso que essa massa tem que ficar assim, um pouquinho mais mole. E essa é uma massa que você consegue fazer na batedeira. Se de repente você tem uma batedeira aí que aguenta massas pesadas, você pode usar a sua batedeira. E eu mexi aqui com essa massa por mais ou menos 2 minutos, até desaparecer bem a farinha, misturar bem a manteiga na massa, tá? Então agora só falta deixar essa massa descansar por pelo menos 30, 40 minutos. Ela precisa dobrar de tamanho. Então daqui a pouquinho eu volto. Aqui em casa já se passou 40 minutos e a massa cresceu bastante. Olha só como ela ficou. Eu coloco esse filme plástico, porque esse filme ajuda a abafar a massa e ela cresce um pouquinho mais rápido. Agora precisa tirar o ar dessa massa. Eu vou usar aqui uma espátula, mas dá para puxar com a mão, mas ela gruda um pouquinho. É uma massa bem úmida. E é só puxar assim, ó, pra lá e pra cá. Não tem segredo nenhum.
Não precisa sovar a massa, é só tirar um pouquinho do ar que se formou dentro dela. Prontinho! Agora é só fazer o pãozinho e pegar a forma. Vou pegar aqui um pouquinho de farinha de centeio, colocar sobre a mesa. E agora é só ajeitar a massa. Você consegue abrir essa massa com a ajuda de um rolo, apesar de ser bem mole. E assim, se você sentir a umidade da massa, não é uma massa que gruda tanto, ó. Mas ela dá para abrir assim também à mão e eu acho mais prático. E agora eu passei aqui um pouquinho de farinha para deixar o pão assim com um jeitinho de pão rústico. Dá até para colocar um pouquinho mais aqui. E depois é só moldar o pão. Como eu vou usar uma forma para pão de forma, vou deixar assim. Não precisa de muita coisa, bem fácil. Agora eu vou pegar aqui uma forma e essa forma tem que ser untada com manteiga e também farinha de trigo. Passa manteiga no fundo da forma e nas laterais. E coloca a farinha de trigo. Eu resolvi usar a farinha de centeio, mas com as duas dá certo. Pode ser a farinha de trigo ou a farinha de centeio. Agora é só colocar o pãozinho na forma. E é só ajeitar a massa aí, porque ficou um pouquinho maior que a minha forma, mas não tem problema. Arruma bem, ó. Coloca a massa. E aperta de leve, só para deixar ela bem retinha, bem bonitinha aqui no fundo da forma. Ah, e eu esqueci de falar para vocês que essa forma tem 10 centímetros de largura, 20 de comprimento e 10 de altura. E agora essa massa precisa descansar por mais 15 a 20 minutos. Mas depende um pouquinho aí do clima, porque agora é uma época de frio, então pode ser que demore um pouquinho mais para crescer. Então dobrou de volume, já está bom. Então vamos lá, vou deixar essa massa descansar mais um pouquinho. Aqui em casa se passou um pouco mais de 20 minutos e olha só como o pão cresceu. Olha que bonito, ele chegou no topo da forma. Agora, só para deixar esse pão mais bonito, eu vou fazer alguns cortes na massa. Eu vou usar uma faca e vou fazer uns cortes aqui, mas se de repente você não quiser fazer, nem precisa, tá? Agora é só levar para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Esse pão deve assar entre 40 a 45 minutos, então é importante ficar de olho ali na sua casa. Agora, vamos para o forno. E o pão já ficou pronto aqui em casa, ele assou em 40 minutos. E olha que pão mais lindo, minha gente! Agora é só tirar o pão da forma. Vocês viram só que pão mais bonito? E muito gostoso, que é o que importa, né, minha gente? Já tá lá ter um pão bonito em casa, mas que na hora de comer ninguém quer. E esse é um pão que fica assim, ó, bonitão. Dá pra fazer pãezinhos também, se de repente você não quiser fazer um pão grande, dá pra fazer pãezinhos com essa receita. E a casquinha, ó, é daquelas que a gente adora, que fica bem sequinha, crocante. Bom, agora só falta cortar esse pão pra ver como ele ficou por dentro. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita e realmente façam. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais!